Nós estamos na carta de número 4. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Amém. Queridos irmãos, nessa cidade de Tiatira e nessa região eram comuns as sibilas, que eram mulheres conhecidas por prever o futuro. Essa palavra, ela pode também ser traduzida como bruxa, feiticeira, pitonisa, oráculo, ou então profetiza. E nessa região estava uma sibila bastante conhecida, a sibila de Samos. E as pessoas, elas ficavam encantadas. Até hoje, nós temos curiosidade em conhecer o futuro, o que vai acontecer, sobre o casamento, os filhos, a empresa. E eles recorriam a essas mulheres para terem delas as suas adivinhações. Entretanto, o Senhor Jesus, escrevendo para os crentes dessa cidade, ele se reporta a si mesmo como o Filho de Deus. Olhe a vantagem, em vez de você conversar com uma sibila, uma feiticeira, uma adivinha, o Senhor está dizendo: eu sou o Filho de Deus. Que mais? Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Se alguém sabe o futuro, esse é o nosso Deus. Aleluia! A revelação que temos do livro de Salmos é que o Senhor não somente conhece o nosso futuro, mas o Salmo 139 revela que cada um dos nossos dias já estavam escritos no seu livro antes que qualquer um deles existisse. Então nós podemos confiar a nossa vida, o nosso futuro, a nossa esperança em Deus. E o Senhor diz no versículo 19: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Se nós contarmos aqui, nós vamos encontrar 6 virtudes. Olha que interessante, esta igreja ela era quase perfeita, ela era uma igreja quase completa. O problema daquilo que quase é que quase não é. Então, diz que esta igreja tinha obras, tinha amor, tinha serviço, tinha fé, perseverança e tinha crescimento. E nós precisamos parar para avaliar e pedir que o Senhor avalie esta igreja, este ministério. E devemos ter em conta o seguinte: numa igreja que está mal, numa igreja que está se perdendo, nunca ache que todos estão se perdendo, porque isso é o que Satanás quer que você acredite. Deus sempre tem um remanescente fiel. Aleluia! Aprenda isso, igreja, e mantenha-se firme na revelação da palavra de Deus. Mesmo uma igreja eivada de problemas, ali nós vamos encontrar crentes que têm obras, amor, serviço, fé, perseverança, crescimento. A mesma coisa nós podemos dizer de uma igreja avivada,
uma igreja abençoada, uma igreja próspera em todos os sentidos, e que nesta igreja você também vai encontrar alguém perdido. Notaram? O inverso também é verdade. E eu queria convidar o irmão, a irmã, pense por um momento sobre a sua própria trajetória de fé. Você diria que a tua vida como cristão, ela tem trabalhos? Você é uma parte ativa do reino de Deus? Ou você é uma parte que assiste o que está acontecendo? Parece alheio, parece que as coisas de Deus não interessam para você. Em qual grupo você está? Porque o Espírito Santo, ele faz revelação ao nosso coração, mas também nós podemos avaliar como que está a nossa trajetória. Olhando para você agora, nesse momento, como você diria que está? Tem trabalho? Você tem servido a Deus? Tem obras? Como que está o seu amor? Como que está o seu amor pelo Senhor Jesus? Pela palavra de Deus? Ainda é como nos primeiros dias, ou agora está apagado? Não sente mais aquele calor, aquele desejo de buscar a Deus? Esta é uma exortação para a igreja de Tiatira, mas ela é uma exortação para a igreja de Cristo de todos os tempos, e é para nós nesta noite. Como que está o teu serviço? Você participa dos serviços da igreja? Quando o pastor ou algum líder de ministério coloca lá na lista da igreja, preciso de pessoas para tal serviço, você participa ou você é do grupo que nunca pode? Confira isso. Confira o seu desempenho com a palavra de Deus. Como que está a tua fé? Ela ainda é inabalável? Ou você já pode ser questionado se Deus faz mesmo essas obras? Deus continua operando milagre? Você consegue crer que agora, neste momento, o Senhor está curando enfermidades neste lugar, abrindo portas de vitória para a sua vida, para a sua família? A sua fé está intacta? Você crê que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados? Ainda crê que seu nome está escrito no livro da vida? Perceber, irmãos, a palavra de Deus, ela é um espelho, e nós precisamos conferir como estamos olhando para ela. Como que está a tua paciência? Lembre-se que na Escritura, preferencialmente esta palavra refere à perseverança dos crentes, a capacidade de permanecer fiel ao propósito, apesar das provações. Os problemas parece que não se resolvem, a luta parece que não passa, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma trajetória. O Senhor me chamou para uma eterna salvação, e até que aquele dia chegue, Ele me deu um dom, um talento, um ministério, e eu vou desenvolver esse talento, e eu vou me empenhar nisso, e farei todo o que estiver ao meu alcance, para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Aleluia! Como que está a sua paciência? Ela ainda está forte? Ou ela foi abalada por algum problema? Observe que esta igreja, ela estava com essas virtudes intactas, e que mais? Havia crescimento. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, como se chama seu filho na fé? Você ganhou alguém para Cristo? Quantos anos você serve a Jesus? Há alguém aqui que pode dizer que Jesus é maravilhoso, assim e assim? Ele responde orações, opera milagres. E como que é possível que Jesus, sendo tão maravilhoso, haja cristãos que nunca ganharam uma pessoa para o caminho da salvação? Não está havendo crescimento na sua vida.
Será que nós podemos colocar isso diante de Deus em oração? Aleluia. Raquel, ela orou. Ela disse para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Dá-me filhos, senão morro. E olhe a resposta de Jacó: estou eu no lugar de Deus? Então nós precisamos aprender. Se você não tem um filho na fé, uma filha na fé, você deveria começar a orar. Você concorda comigo que casais que não têm filhos procuram ajuda médica? Concorda comigo? Procuram ajuda de terapeuta, de psicólogos. E você concorda comigo que há cristãos que não têm filhos e oram a Deus dizendo: Senhor, me dá um filho? E nós não poderíamos orar também por um filho na fé? Já pensou que lindo? No dia do batismo, você está vendo o seu filho na fé sendo batizado, apresentado diante dos anjos, dos homens, e tendo sido um trabalho do seu ministério. Hoje é um bom dia para fazer isso, dizer: Senhor, me dê filhos na fé, me ajude a frutificar. Espiritualmente eu tenho um ventre seco, mas eu creio que o Senhor pode restaurar o meu ventre espiritual e eu posso gerar filhos na fé. Aleluia. Observe que o Senhor, Ele olhando para essa igreja, Ele destacou cada uma dessas virtudes. Entretanto, havia a falta de uma. Essa igreja, ela era quase perfeita, mas não era. Então o Senhor diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Queridos irmãos, não há concordância se essa Jezabel era uma mulher real daquela igreja de Tiatira, ou se era uma referência a Jezabel de 1 Reis. Entretanto, independente de ter sido uma mulher concreta ou uma herança espiritual, o espírito que estava numa e na outra era o mesmo. Venha comigo, por favor, para 1 Reis, capítulo 12. Olha o que diz o versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Guarde esse nome, Jeroboão. É a partir dele que Israel será dividido em duas nações: Israel do norte, a capital em Samaria, e Judá ao sul, a capital em Jerusalém. Esse Jeroboão, ele dividiu o povo de Deus. Foi um dia muito triste, irmãos, na história do povo do Senhor. E como se fosse pouco, diz assim o versículo 26, e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan.
Primeiramente, ele divide Israel. Mas logo chegaram as festas do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de festa. Aleluia! Se você está aqui triste, você não está na presença do Senhor, você só está aqui no salão. Se você está de cara fechada, ausente, você não está na presença do Senhor. Você só está dentro dessas 4 paredes. O meu coração está alegre. Eu estou diante da palavra de Deus, estou diante de Deus, Ele está cuidando de mim, cuidará ainda. Aleluia, aleluia. Aprenda isso. Nosso Deus é um Deus de festa. Venha para cá, venha adorar ao Senhor. Você já está aqui dentro. Aproveite e alegre-se. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. A criança, se dá uma coisinha errada, ela fica muito triste. Mas nós somos adultos. Nós já vimos acontecer problemas no passado. O Senhor não nos deu vitória então. E Ele não nos dará vitória agora. Ele dá vitória agora. A verdade é que Ele está agindo agora. Aleluia, aleluia. E Jeroboão notou, estão chegando as festas do Senhor. O povo vai tudo para Jerusalém. Olha a confissão que ele faz, vão para a casa do Senhor. Ele deveria se alegrar. Ele devia falar, ide todos, todas as tribos do Senhor, adorem ao Senhor. Aleluia! Ele não pretendia a glória de Deus, nem o bem da casa do Senhor. Ele pretendia a sua própria glória e o bem da sua própria casa. Isso se chama egolatria. É quando o próprio indivíduo é o centro, o motivo da sua adoração. Ele teve uma ideia maligna. Ele construiu 2 bezerros de ouro, você viu? Reuniu Israel e falou, vai dar muito trabalho para vocês irem lá em Jerusalém. Interessante, irmãos, que Deus na sua palavra Ele promete, Ele diz, é textual, quando vocês virem a minha casa, não se preocupem com a casa de vocês, porque eu cuidarei da casa de vocês, aleluia. E agora Ele diz, vai dar muito trabalho. Olha aqui os bezerros de ouro, esses são os teus deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. E colocou um em Dan no norte, e colocou outro no sul, em Berseba, em Betel, e disse, vocês não precisam mais subir para Israel. Olha que ele dividiu o povo do Senhor, e depois conduziu Israel do norte para a idolatria. Entretanto, veja o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 16, versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, notaram? Acabe andou nos caminhos de Jeroboão, manteve Israel dividida, manteve Israel idólatra, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Olha o nome, Etbaal. Acredita-se que além de rei, ele era sacerdote de Baal. E foi, e serviu a Baal, e se curvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, aqui é um bosque de culto. De maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém. Olha a sequência. Um homem divide o povo do Senhor, leva eles à idolatria. O outro mantém o povo do Senhor na mesma apostasia, no mesmo estado de rebelião, e como se fosse pouco, casa com uma mulher idólatra, rainha dos Sidônios. Todo interesse aqui era econômico.
para proteger rotas comerciais. Irmão e irmã, o Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Se o nosso coração está no dinheiro, ele não está em Deus. Guarde isso. Se o nosso coração está no dinheiro, se a nossa única preocupação é como ganhar dinheiro, como amealhar dinheiro, assim como eles foram desviados, nós seremos. E o Senhor que nos ama nos reuniu aqui nesta noite para dizer: olha para mim, eu é que sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu, Senhor, é que te alimento, que te dou a provisão. Te cuidei até agora, continuarei cuidando. Olha para mim, aleluia. Fiz milagres no passado, estou fazendo agora e farei ainda, porque eu, o Senhor, faço essas coisas. Aleluia. Primeiro Jeroboão entra num caminho de apostasia, de idolatria. Depois Acabe vai no mesmo percurso. E olha o que diz o capítulo 18, o versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, olha agora, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. 850 profetas de um ídolo sustentado pela mulher do rei de Israel, que deveria servir ao Deus de Israel. Note que um pequeno desvio, mais um desvio, mais outro desvio. Como estamos nós esta noite? Precisamos voltar. Que o Senhor nos chame de volta para perto de si. Aleluia. E depois diz no capítulo 19, versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Amém. Essa mulher não somente sustentava o culto a um ídolo, mas ela queria também exterminar o culto ao Senhor e matar o profeta do Senhor. Ela alimentava o profeta do ídolo, e não pense que o ídolo é pouca coisa, nós já vamos ver daqui a pouco. Ela não somente alimentava aqueles que adoravam o ídolo, mas queria também o fim dos profetas do Senhor. Agora volte, por favor, para Apocalipse, capítulo 2. Diz assim o versículo 20: tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz, profetiza. Notaram esse se diz? Ela se apresentava como tal. Olha a palavra tolerares. A igreja era boa, perceberam? Ela era quase perfeita, na verdade. Mas porque ela tolerava uma coisa errada no âmbito profético, espiritual, ministerial, essa igreja estava perto de se desviar. E queridos irmãos, é assustador ver no nosso tempo como cada vez mais se multiplicam os ministros que põem um título em si mesmo. E eu vou dar exemplo aqui, só não vou dizer o nome, né? Quando a pessoa diz: eu quero aqui apresentar o missionário, sei lá, Joel. E você pergunta para o missionário Joel: de onde o senhor é? Eu sou aqui de Londrina. Ou seja, ele é da nossa cidade, é missionário aqui, não tem uma coisa errada aí? Mas a igreja tolera. E quem foi que disse que ele é missionário? Foi o pastor dele enviou ele para algum lugar, a igreja dele enviou ele para algum lugar como missionário, ele ficou lá 3 anos, 5 anos no interior do Brasil, ou num país de terceiro mundo, é isso? Ou ele um dia trouxe sobre si esse título?
Eu sou o missionário Joel, se tiver uma oportunidade eu quero dar uma palavra. E as pessoas começam a chamar de missionário Joel. Eu estou usando aqui um nome, Deus que me guarde, não lembro de nenhum missionário Joel. Já usei bem esse nome porque eu não lembro de nenhum, porque de outros eu lembro. A igreja devia dizer, o senhor é missionário aonde? Notaram? Tolera coisa errada. Eu sou o pastor João, da onde? Não, eu não sou de nenhuma igreja, então não é pastor. Alguém consegue dizer um amém? Porque é isso, às vezes a igreja quer ser mais boa que o Senhor. Os irmãos estão compreendendo? A igreja quer ser mais amorosa que o Senhor da igreja. O Senhor disse, vocês estão tolerando uma mulher que se diz. Eu sou o pastor tal. De que ministério? Não tenho ministério. Muito bem, o senhor apacenta aqui igreja? Não apacento nenhuma igreja. Não é pastor. Não é. Estou falando bem claro aqui para o pessoal que assistir depois e para você entender, não é pastor. Irmãos, um pastor apacenta um rebanho, amém? Se não tem rebanho, ele não é um pastor. Se ele não está no campo, se ele não foi enviado, não é missionário, não é missionária. E tem que cuidar quando você pede de qual convenção você é, sabe por quê? Porque agora estão surgindo convenções, concílios, desse tipo de gente que se diz. Agora tem concílio de apóstolo. Se você quiser ser uma apostoliza, um apóstolo, você pode entrar nas redes sociais, você vai achar, e você ganha até um crachá se você pagar a anuidade. A igreja não pode tolerar isso, irmãos. O Senhor disse, eu tenho contra ti o tolerares essa Jezabel. Agora, venha comigo para Joel capítulo 2, uma leitura que os irmãos conhecem, o versículo 17. Nós temos esses pastores que não são pastores de igreja nenhuma, de convenção nenhuma, mas que se apresentam como pastores ou missionários, dê o título que você quiser. E agora tem um outro grupo aqui, Joel capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler só o começo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Tem os que são de si mesmo, né? Eu me ungi. Eu me consagrei. Nos Estados Unidos, ali em várias igrejas onde eu tive, as pessoas comentam a boca miúda que agora existe a unção de avião. A pessoa sai do Brasil, é porteiro, é diácono, e de certo durante o voo ele se unge e desembarca lá, pastor alguma coisa. Porque você vai numa igreja menor do que essa, tem 5, 6 pastores. 5, 6 pastores, isso para dizer pouco. Eu tenho contra ti que você tolera a pessoa que se diz. A igreja não é chamada para tolerar essas coisas, porque já começou errado, não vai dar certo. É pessoa que não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a autoridade da igreja, não tem compromisso com Deus, porque Deus não chamou essas pessoas. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 5, o versículo 4. E ninguém toma para si essa honra. Notou? Ninguém toma para si. Senão o que é chamado por Deus, como Arão. O apóstolo Paulo, inclusive, faz uma exortação, ele diz, a ninguém imponhas a mão precipitadamente. Mas hoje parece que é uma velocidade, irmãos, é uma tentação. Ou de produzir ministros a toque de caixa, ou aqueles que nem querem esperar essa velocidade, eles mesmos já se apresentam como tal. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo 10, há um texto terrível, porque nós vivemos num país idólatra.
E é possível que você tenha na sua família uma pessoa idólatra. E nós gostamos da pessoa, e gostamos, e devemos gostar, amamos ela, e às vezes confundimos. Achamos que porque amamos ela, o ídolo não tem problema nenhum. Talvez você tenha na sua família alguém em cuja casa tem lá uma imagem de uma divindade, de uma pessoa considerada santa, são tudo ídolos. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 10, o versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Em primeiro lugar isso. O ídolo é alguma coisa? O ídolo não é nada, concorda comigo? É uma imagem de barro, de gesso, de plástico, de papel. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro, de prata, de ouro. Mas é alguma coisa? Por enquanto não é nada. Olha a sequência. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Há uma lógica simples no ídolo. Você conhece alguém que fazendo uma oração para uma imagem teve uma resposta? Eu já conheço, alguém mais já teve? Pessoas estão dizendo que sim. Presta atenção, igreja. Imagine que isso aqui é uma imagem de uma divindade do jeito que você quiser. Alguns chamam de uma imagem cristã, antibíblico, é um ídolo. Agora veja, eu faço uma oração para esse ídolo, e o texto diz que não é nada. Se não tivesse resposta, as pessoas não voltariam a fazer oração aqui, verdade? Elas voltam a orar para a imagem, porque tiveram resposta. E Deus responderia através de um ídolo? Claro que não, pois Ele proibiu a construção, o Senhor caminharia contra a sua palavra. E aí que vem a finalização. Se as pessoas oram para um ídolo e elas têm resposta, e têm. Eu já estive em santuários, agora mesmo no interior do Brasil, cheio de objetos lá, as pessoas agradecendo os ídolos. E se não foi Deus, quem foi? Paulo diz que foi um demônio para roubar o coração da pessoa. E que mais? Para roubar a adoração que pertence só ao Senhor. A idolatria não é pouca coisa. Não é coisa simples. Paulo diz que é culto aos demônios. Volte, por favor, para Apocalipse. O Senhor diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Não se arrependeu. Queridos irmãos, às vezes o cristão pode estar no caminho errado e as coisas continuam dando certo. E ele acha que Deus não se importa, porque ele está fazendo o que é errado, está vivendo no erro, continua dando tudo certo. A palavra de Deus esclarece: o Senhor está dando um tempo para que se arrependa. Mas o Senhor nos trouxe aqui, irmãos. Eu tenho certeza que esta palavra está iluminando o coração, está confrontando você, tanto que você está estressado comigo, que sinal que está funcionando. Perceberam? Está funcionando. A palavra de Deus, ela tem esse propósito: consolar o aflito e afligir o consolado. A pessoa que está muito bem, achando que está tudo certo, o Senhor está dizendo: não está tudo certo. Eu só estou dando um tempo para ver se você se arrepende. O Senhor deu tempo para Jezabel se arrepender da sua prostituição. E aqui, irmãos, observe bem. Poucas coisas fazem tão bem para o ser humano como uma relação íntima e perfeita com Deus e uma relação íntima e perfeita com o seu cônjuge, seja o marido, seja a esposa. E eu preciso perguntar: como está a sua relação com Deus?
Você dedica tempo à oração? Lá na sua casa, você ora, lê a palavra, ouve louvores. Quando está trabalhando, você está em comunhão com Deus? Ou essa relação tem esfriado? Porque se essa relação está esfriando, Satanás, ele é oportunista, irmãos. Ele está à espreita, é como uma serpente à beira do caminho. Ele logo oferecerá alguma coisa para ocupar esse espaço, para ocupar esse lugar. Então, em primeiro lugar, a nossa relação íntima com Deus, ela deve estar bem. E a segunda pergunta, a sua relação íntima com o seu marido, com a sua esposa, está bem? Porque se não está, Satanás, ele vai apresentar uma solução. E vai significar ruína para o seu casamento, para a sua família, para o seu ministério, para a sua fé. O Senhor nos trouxe porque Ele nos ama, irmãos. Aleluia, Ele nos trouxe porque nos ama. E Ele está dizendo, arrependa-te, arrependa-te. O que significa arrepender-se? Volte, pratique as primeiras obras. Aleluia. Restaure a sua relação com o seu marido, com a sua esposa. Restaure a sua relação com Deus. Aleluia. E o Senhor diz, eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Olha só, todas as igrejas saberão. Já viram quando um pastor ou um ministro religioso famoso, uma pessoa conhecida, cai num pecado grave e a igreja pensa, como que é possível? Como que é possível? Ontem estava pregando na televisão, ou no rádio, ou na catedral da fé de algum estado, de alguma igreja. Como que é possível? A pessoa acha que no culto de ontem estava uma bênção, um poder de Deus, e hoje a pessoa caiu num pecado grave. Não. A palavra de Deus é bem clara. A destruição repentina não virá. Olha só aqui, eu dei tempo. É uma pessoa que Deus está trabalhando até que por fim Ele usa alguém, usa em profecia, usa em sonho, usa em revelação. Alguém da equipe pastoral chama a atenção. Não houve. Então o Senhor diz, tá bom. Então agora vou deixar que caia, todas as igrejas saberão. Perceberam? É como uma criança fazendo bagunça, pode observar. Tem criança fazendo bagunça, você chama a atenção de uma, todas as outras abaixam o pito, não é isso que a gente fala? O Senhor faz isso. Então eu vou permitir isso, não é o que eu queria, está aqui. Eu dei tempo para que se arrependesse. O Senhor acrescenta, essa pessoa, ela vai cair numa cama, vai cair em enfermidade. Os que adulteram com ela, as pessoas que transigem com essa pessoa, que toleram esse erro. Não tolere a coisa errada. Lembra disso. Se você conhece uma pessoa e a pessoa fala para você, eu sou pastor tal, fala, que bom, de que igreja? Não sou de igreja nenhuma. Então o irmão não é pastor. Não tenha medo de falar. Não tolere. Eu sou missionário. Do quê? Aonde? Está aqui. Tenho contra ti que toleras. E aqui diz, os que adulteram com ela vão passar grande tribulação. Por quê? Porque a pessoa que não tem compromisso nem com a palavra de Deus, nem com a igreja, nem com o Senhor da igreja. Mais cedo do que mais tarde, essas pessoas vão trazer algum prejuízo para a sua vida, ou financeiro, espiritual, social, para o seu ministério. Essa é a exortação da palavra de Deus. Notadamente, esse tipo de ministro é um rebelde por natureza. Ele não se sujeita à autoridade de alguma igreja, de algum ministério, de algum pastor. Ele é um rebelde. Deus não é com ele. E às vezes nós queremos então ser mais amorosos do que Deus,
temos mais paciência, e o Senhor diz: vai vir grande tribulação sobre essa pessoa. Que mais? Os seus filhos serão mortos. Se gerar algum filho espiritual, não é do Espírito de Deus. E essas pessoas vão morrer na fé. E nós vamos nos entristecer, vamos dizer: como é que é possível? É porque essa pessoa não estava seguindo um pai espiritual legítimo, estava seguindo uma fraude. Seus filhos ferirei de morte. E no final diz: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Lembre, igreja, o Senhor nos trata como igreja, mas também nos trata como indivíduo. Se a igreja está indo bem, não folgue, porque você está indo mal e está no meio de uma igreja que está indo bem. Corrige-te. Se a igreja está indo mal, não pense que você se perderá porque a igreja está indo mal. Alegra-te se você está indo bem, porque o tratamento é individual. O Senhor diz: darei a cada um segundo as suas obras. E conclui dizendo: bênçãos. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina de Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Olha o que acontecia em Tiatira. Não era uma cidade tão importante como as demais que nós já referimos. Mas lá, irmãos, os profissionais se ajuntavam em associações como os sindicatos que nós temos hoje. Aqui em Londrina você acha sindicato de vários tipos de profissão. A mesma coisa acontecia em Tiatira. Contudo, como era um lugar idólatra, as festas, os jantares, as reuniões acabavam descambando para adorações a essas divindades. Os estudiosos dizem que muitas dessas festas se tornavam no fim orgias através da prostituição cultual. E veja uma coisa: se você não faz parte do grupo, é difícil de você prosperar. Talvez essa Jezabel, ela dissesse para algum irmão na igreja: você não deve levar as coisas tão a sério. Você pode ir na festa, associe-se. Notaram? De novo o quê? O dinheiro. De novo o dinheiro. E muitos cristãos acabavam participando dessas festividades. E o Senhor refere às profundezas de Satanás. Queridos irmãos, um dia uma pessoa me telefonou aqui em Londrina e disse: Pastor Enéas, disse o nome, antes que eu me convertesse, eu vivia de tal maneira, hoje eu sou um ex, e disse o que ele era. Eu queria combinar com o senhor para eu ir à sua igreja e dar o meu testemunho, e eu posso levar fotos da minha vida passada, e vídeos e slides. Eu falei: o quê? O senhor não tem vergonha da vida que levava? Acha que eu vou abrir o púlpito da minha igreja para o senhor passar slide, foto das profundezas de Satanás, da onde Deus te tirou? Irmãos, a igreja tem que ser atenta. Você vai ver vídeos na internet, um monte de cristão compartilha, que coisa linda. Mentira, profundezas de Satanás. Profundezas. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 6, venha por favor. Olha a escritura, Romanos 6, 20 e 21. Querem encher a igreja de testemunho de eis isso, eis aquilo, eis mais aquilo outro. Veja o que diz o apóstolo, Romanos 6, 20, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Notaram? O cristão convertido, ele tem vergonha daquilo.
E você já deve ter visto nas redes sociais, e enchem de fotografia, um nojo, uma vergonha. Uma vergonha. Mas em 1 Coríntios, irmãos, nós estamos caminhando para o final. Capítulo 2. Olha a diferença. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 10. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. De um lado, cristãos interessados nas profundezas de Satanás, e eu prefiro as profundezas de Deus. E quer saber uma coisa? Presta bem atenção, papai e mamãe, líder, ministro. Quando a igreja abre o seu púlpito para essa gente sem vergonha manchar o evangelho, porque Paulo disse que deveriam se envergonhar. Eu li errado? A pessoa decente, ela se envergonha. Não quer dizer que ela não faça, ela pode errar, pode cair, mas ela se envergonha. Agora querer pôr no painel da igreja que eu era ex-isso, e a igreja aplaude, e gente glorifica, acha que o culto está lindo. Você quer saber o que alegra o meu coração? E glorifica o coração de Deus? Esse jovem ali, essa moça ali, esse moço, aquela moça lá, aquele moço, essas crianças que estão ali no cultinho e que não vão conhecer as profundezas de Satanás, não vão ser eis isso, eis aquilo. Acha que quando eles estavam no mundo eles não sabiam que aquilo era errado? Acha mesmo? Eles sabiam que era errado. Ou alguém aqui é tão simples que acha que eles não sabiam que aquilo era uma vergonha, que afrontava o pai, a família, a sociedade, o direito? Eles sabiam. Eu aplaudo esses jovens que estão aqui, glória a Deus pela sua vida. Eles também são tentados, eles também são atraídos, mas eles tomaram uma atitude e disseram: eu vou ficar na casa do Senhor, e eu espero um dia conhecer as profundezas de Deus. E se Deus se agradar desta igreja, um dia o Senhor fará deles profetas, ministros, operadores de milagres. Aleluia, aleluia. A igreja não precisa tolerar essas coisas. A igreja precisa ter clareza, precisa ter firmeza. E o Senhor diz: outra carga vos não porei. Percebam que o Senhor estava louvando aquela igreja. O Senhor estava dizendo: vocês estão fazendo tudo bem, está tudo certo. Vocês têm aí obras, amor, serviço, fé, paciência, crescimento. Só está faltando para vocês santificação. Só está faltando isso. Eu não vou pôr outra obra sobre vocês, outra carga, só essa. Santificai-vos, vinde a mim, diz o Senhor, aleluia. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, aleluia. Será que nós precisamos nos arrepender nesta noite? E o Senhor diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Notaram? Guarda até o fim. Você está fraco, fica no caminho. Ao que vencer. A igreja não pode se deixar curvar diante dos ataques do mundo. Importa participar. Mentira. Falei esses dias, repito, repetirei ainda. Quem diz que o importante é participar, essa pessoa é uma derrotada, é um fraco, é alguém sem uma motivação, um propósito nessa vida. Para mim e para você, o Senhor diz: importante é vencer. E ao que vencer e guardar até o fim, até que eu venha, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Venha comigo
para Salmo capítulo 2, o versículo 9, para você entender esta palavra. Salmo 2. O Salmo 2 está falando do Messias, guarde isso. E no versículo 9 diz assim, falando do Messias: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Essa promessa é para Cristo. E agora em Apocalipse 22, o versículo 16. Apocalipse 22, 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mais duas leituras ainda, uma em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Que lindo isso aqui. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, olhe agora, fiqueis participantes da natureza divina. Amém. E uma última leitura em Romanos capítulo 8, o versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando o Senhor Jesus diz, fechando a carta: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, e diz: eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, receberá da minha glória, da minha graça, participará da minha natureza divina, diz o apóstolo Pedro. Não significa que alguém vai virar um pequeno Deus, como alguém fala por aí, não é isso. É que veja uma coisa: olhando para mim, há pessoas que querem ser justas, mas já pecaram. Aqui olhando para mim, há pessoas que querem ser santas, mas já erraram. Pessoas que gostariam de ser fiéis e já foram infiéis, porque o pecado fez um dano na nossa vida. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra: aqueles que forem fiéis e guardarem as minhas obras até o fim, eu compartilharei com eles das minhas virtudes divinas. E você será fiel, será santo, será transformado, será libertado completa e eternamente do poder e do dano do pecado. Aleluia! Nos associaremos à obra de Cristo. Aleluia! Participaremos do seu governo e cumprirá a palavra que diz: como Ele é, assim nós seremos. Aleluia! Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Não tolere a coisa errada. Veja se a sua vida está compatível com a palavra de Deus. E se não estiver, ore comigo agora e peça que o Senhor te ajude. Aleluia, aleluia. Pai celestial, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, nosso Deus. Rogamos sobre nós a alegria da tua presença. Rogamos sobre nós o poder da tua palavra. Muitas vezes, Senhor, temos sido falhos. Não tem havido em nós obras, nem amor, nem serviço. Às vezes tem faltado a fé. Muitas vezes a perseverança tem falhado. E muitos de nós não têm frutificado. Como se não bastasse, muitas vezes
não temos vivido em santificação. Aleluia. Mas nós não queremos as profundezas de Satanás, nós queremos as profundezas de Deus. Aleluia. Leva-nos para perto de Ti. Leva-nos para perto de Ti. Apaga as nossas transgressões, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Aleluia. Purifica-nos, limpa-nos e dá-nos a alegria de sermos a casa do Espírito do Senhor. Que o Senhor habite em nós e que um dia nós possamos habitar contigo e habitar para sempre. Aleluia. E toda glória, todo louvor, toda adoração, toda honra sejam dadas a Ti, somente a Ti, porque só Tu és digno, porque com o Teu sangue comprastes para Deus nações, povos, tribos e línguas, e nós somos contados entre esses. Nós agradecemos estas bênçãos e Te louvamos em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.